Então, por exemplo, a gente tem uma série de fito-hormônios, né, de alimentos que contêm esses fito-hormônios. Por exemplo, a soja, ela tem as isoflavonas da soja, que é um fito-hormônio mais estudado, mais poderoso. A linhaça, ela tem as lignanas, que também é muito bacana, assim como o gergelim também tem. Aí a gente tem, por exemplo, o ácido elágico, que está na romã, que está nas frutas vermelhas. A gente tem o resveratrol, que está no vinho, que está no cacau, que está no amendoim. Existe uma série de fito-hormônios, tem na sálvia, enfim. Agora, a gente tem que saber como usar. Por exemplo, vamos falar da isoflavona, soja, né? A soja é um alimento, né, muito difícil da gente digerir. É difícil, a gente tem dificuldade, ela é uma proteína grande, é uma macromolécula proteica, a gente não consegue digerir muito bem. As pessoas em geral, quando começam a consumir muita soja, tem muita distensão abdominal, não consegue digerir, aquilo vai fazer com que acabe uma desbiose, um aumento de bactéria ruim no intestino e tudo mais. É como se fosse um glúten, assim, sabe? Mais ou menos é mais complicado. E apesar da soja, tá? Ter muita isoflavona, o grão de soja, ali naquela situação, no grão de soja, a isoflavona, a gente chama de glicosilada, ela está complexada com carboidrato. E isso faz com que tenha uma biodisponibilidade muito baixa. Você não consegue aproveitar aquilo muito bem. Então tem muita isoflavona, mas que a gente não consegue aproveitar muito bem. E ao mesmo tempo é muito indigesta, causa muita sensibilidade alimentar. Aí você vai falar assim, então eu vou comer o shoyu, porque o shoyu é molho de soja e eu adoro comida japonesa. Não tem isoflavona no shoyu. Exemplo, vamos falar da linhaça. Você vai falar, não, linhaça tem lignana. Então, beleza, eu vou colocar o óleo de linhaça, deve ser até melhor, misturado ali na minha salada. Óleo de linhaça não tem lignana. Então, eu vou comer a semente de linhaça. Aí você vai e come a semente de linhaça assim, sem estar triturada, sem estar assada. O que vai acontecer? Você não vai conseguir, porque a gente precisa, a lignana, o fito-hormônio que está na linhaça, para fazer essa ação aqui, a gente precisa que ela esteja triturada, misturada a parte de dentro com a casca triturada. A gente não consegue digerir a casquinha da linhaça. Então, quando você come essa semente inteira, o que vai acontecer? Ela vai entrar e vai sair, vai agir como fibra, mas você vai perder todo o ômega 3 que está ali dentro da casquinha e você vai perder ali todo o fito-hormônio, que é essa maravilha, esse tesouro que a gente está querendo ali. Então, você precisa saber o que. Exemplo da soja, né, que eu falei para vocês. A gente tem, olha aqui, ó, até separei um material para vocês verem. É o que eu falei, vocês não são obrigadas a saber, entendeu? Porque é muita informação que nunca ninguém passou pra gente, né? E isso aqui, gente, é tudo que eu trago, tudo que eu estudo, continuo estudando e mastigando isso e trazendo numa forma de um método prático. Mas isso aqui tudo é ciência, tá? Mas de uma forma que vocês consigam entender, comprar essa ideia e aplicar na vida de vocês. Olha só, esse material aqui, por exemplo, é do Poderosas, ó. Aqui, além de dar a tabela, tá vendo? Para cada alimento, a tabela com a quantidade do fito-hormônio, que aí elas já sabem, que assistiram a aula, quanto que tem que consumir, tá vendo? Ácido elágico, isoflavona. Aí eu tenho aqui, para cada, olha, receitinhas, tá vendo? Com alta quantidade de resveratrol e a quantidade que tem por cada receita. Porque isso, você tem que saber o que você vai consumir e o quanto, né? Porque, por exemplo, vamos supor, todos os estudos mostram pra gente que consumir 50 miligramas de isoflavona de soja é a quantidade ideal para que você consiga ter esse efeito de modulação hormonal. Ou seja, você consegue proteger seu corpo, proteger de doenças, proteger sua massa óssea, melhorar seu metabolismo, né? Fazer toda aquela ação como se fosse hormônio. Se você comer 10 miligramas, não vai funcionar, entendeu? Se você comer 20 miligramas, não vai funcionar. Então, mesma coisa, a linhaça. Se é X que você precisa consumir de lignana, não adianta você comer X menos Y, entendeu? Você precisa seguir aquela quantidade que está ali e da forma certa. Falando ainda da soja, né? Então, a soja, como eu disse para vocês, a soja em si não é uma boa, eu não acho legal a gente colocar ela assim na nossa vida para conter isoflavona. A gente tem alguns alimentos que são muito superiores e que são derivados da soja, tá? Por exemplo, existe um alimento que se chama tempê, não sei se vocês conhecem. Ele, na verdade, é uma receita criada na Tailândia, tá?
que vira um alimento probiótico. O que é probiótico? Que é cheio de bactéria boa do intestino, né? Que vai ajudar a colonizar, melhorar, modular a sua microbiota intestinal. Então, o que eles fazem? Eles colocam ali os grãos de soja, colocam um monte de bactéria. Essas bactérias, bactéria do bem, tá? Elas vão fermentando aquela soja e no final vira isso aqui, um bloco. Apesar da gente não ter costume, tá, gente? Não ter visto isso, nunca ter usado, é super fácil de encontrar e super fácil de consumir. Olha aqui, ó, vira um bloco assim, tá vendo? Uma coisa esquisita assim, que a gente pode temperar e a gente pode fazer... Tem até uma receitinha lá no modo prático que eu fiz uns crisps com ele, ficou uma delícia. Você pode fazer tipo um hambúrguerzinho, você pode fazer grelhado. Tá vendo? Aí aqui eu coloco, olha só, onde você compra cada um, tanto os prontos quanto esses que você pode temperar e fazer. Em Portugal também, quem mora fora dos Estados Unidos, quais as marcas. Então você vai sendo apresentada a um novo mundo. E não é uma coisa que eu vou falar assim, olha, você vai ter que ir lá, subir o Monte Everest para achar uma senhora sábia lá, que vive lá no alto do Everest, para você perguntar para ela onde que tem a chia encantada dos Alpes. Não é isso, gente. É coisa simples. É porque isso aqui você fala, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Sim, mas agora você vai ver que é muito fácil de implementar, e barato e fácil e efetivo. Mas olha a diferença, como é que você tem que ter o conhecimento. Se você só pega a dica, você vai falar, tem que comer isoflavona. Aí você vai lá e vai comer um grão de soja, um leite de soja, que não vai ser legal, entendeu? A gente tem o tempê, a gente tem o tofu, que o tempê ainda é melhor, enfim, mas a gente tem o tofu. Aí adianta você saber que o tofu tem isoflavona, porque o tofu não tem gosto de nada. Você vai falar, não vou comer isso, né? Não sei se já comeram tofu. Mas quando a gente tempera o tofu, gente, ele fica com gosto, ele pega gosto de tudo. Tem uma receitinha que tem aqui inclusive cheio de receita, gente, maravilhosa, que é facílimo, vocês podem experimentar, ó. Pega o tofu, bota no liquidificador, aí você vai colocar um pouco de azeite, sal, pimenta. Eu adoro manjericão, não sei se vocês gostam. Quem gosta de manjericão, bota bastante manjericão fresco e aí você tritura. Aí vai virar uma pastinha verde. Assim, você nem imagina que aquilo é tofu. É delicioso. Você pode colocar num sanduichinho, você pode colocar nos legumes, você pode colocar na salada como um molho cremoso. É sensacional. Você guarda na geladeira, você faz em 1 minuto, cheio de isoflavona, entendeu? Então, você sabendo o que você vai consumir, como você vai consumir, né? O alimento que tem biodisponibilidade, como você vai fazer, a quantidade que você precisa consumir, porque se não consumir na quantidade certa, você não vai ter o efeito, né? Aí sim vai fazer o efeito se estiver dentro do contexto. Então vamos para a parte do contexto. Isso daí eu vejo muito, muito, muito erro. Olha só. As pessoas, né? Mas tudo bem, isso daí eu vejo muito que são as dicas e tal de internet. Mas elas fazem o quê? Eu vejo muita gente fazendo um shot, por exemplo, bota ali cúrcuma, limão, né? Água e toma um shot. Aí é ótimo pra mente e tal, né? Mas o resto do dia, a alimentação, ela não tem uma quantidade de fibra adequada, não tem uma quantidade de antioxidantes, de fitoquímicos, não tem variedade, não tem ervas, não tem especiaria, não tem nada. Aí às vezes entra até uma Coca Zero, entra um adoçante, às vezes até nessa coisa de muita coisinha fit, acaba consumindo um monte de excesso de adoçante, enfim. O que vai acontecer? Aquela cúrcuma, que é maravilhosa, é maravilhosa. Realmente ela é maravilhosa. A substância que tem nela ali, que chama curcumina, ela é sensacional. Só que todos os fitoquímicos, eles precisam ser ativados pelas nossas bactérias do intestino. Então, se você não tem uma alimentação com uma quantidade adequada de fibra, uma quantidade adequada de fito-hormônios, de fitoquímicos, você não vai ter mais bactérias boas predominando ali no seu intestino e com isso não vai ter ativação daquela curcumina, da cúrcuma do shot. Então tem que estar inserido dentro de um contexto.